E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma das nossas análises e hoje a pegada é um resumo super prático, tipo um guia definitivo para arrasar naquelas provas de fisiologia e bioquímica. A gente vai destrinchar um dos temas mais essenciais e cobrados, como exatamente os diferentes tecidos do nosso corpo acessam a glicose. Muita gente acha que a glicose simplesmente entra na célula a hora que quer, né? Mas, na verdade, existe todo um mecanismo fascinante de portas e chaves que a gente vai desvendar agora. Mas antes de tudo, pensem comigo o seguinte: por que o nosso cérebro consegue sobreviver e continuar funcionando de boa, mesmo quando os níveis de insulina no corpo caem lá no chão, tipo num jejum super prolongado ou no diabetes tipo 1 grave? Essa é a grande charada que a gente vai resolver hoje. O fato é que nem todo tecido acessa a glicose do mesmo jeito. A insulina é literalmente uma chave metabólica. Mas a pergunta que não quer calar é: quais portas essa chave realmente abre? Bom, vamos dar uma olhada rápida no nosso roteiro de hoje. A gente vai passar pela chave da glicose, depois focar nos transportadores GLUT, entender quem é dependente versus independente, ver o que rola com a falta de insulina e fechar com aquele resumo prático para a prova. Parte 1. A chave da glicose. Para começar a entender isso, a regra de ouro do nosso metabolismo é a seguinte: a glicose é o nosso combustível universal, certo? Só que ela não consegue simplesmente atravessar a membrana da célula sozinha, sem chance. Ela precisa de uma escolta, de uma proteína específica para liberar a entrada. E é exatamente aí que entram os famosos transportadores GLUT. Basicamente, a família GLUT tem 14 proteínas permeases que fazem esse transporte passivo, facilitando a entrada da glicose nas nossas células. Elas variam bastante dependendo de onde estão no corpo, da afinidade que tem pela glicose e, o mais importante para nós hoje, da sensibilidade à insulina. São 14 descritas na literatura, mas para fins práticos e para mandar bem na prova de fisiologia, o nosso foco absoluto vai ser nos transportadores do tipo 1 até o 4. Parte 2. Transportadores GLUT em foco. Agora que a gente já sabe o que são os GLUTs, olha só que interessante como eles se dividem. Dá para usar um macete de memorização ótimo aqui. Reparem que o GLUT1, o 2 e o 3 têm algo vital em comum. Eles são totalmente independentes de insulina. O GLUT1 garante aquela captação basal o tempo todo em tecidos como hemácias e na barreira hematoencefálica. Já o GLUT2 funciona como um sensor inteligente de baixa afinidade que fica ali no fígado e no pâncreas, enquanto o GLUT3 garante a energia dos neurônios. Mas aí a gente chega no GLUT4, e ele é a grande exceção do grupo. Ele fica no músculo esquelético e no tecido adiposo e é o único que depende integralmente da presença de insulina para conseguir funcionar. E como essa dependência funciona na prática lá em nível celular? Isso aqui despenca em prova, então presta atenção nesses passos. Nos tecidos dependentes, o GLUT4 não fica dando sopa na superfície da célula o tempo todo, não. Ele fica escondido lá dentro, guardadinho em vesículas. Quando a insulina aparece, ela se liga ao receptor dela na membrana. Isso acorda a atividade da tirosina quinase, que dispara uma verdadeira cascata de sinalização lá dentro, envolvendo o P3K e ACT. É esse sinal que recruta aquelas vesículas escondidas, fazendo com que elas se fundam à membrana através de um processo de exocitose. Só nesse momento, com os transportadores GLUT4 finalmente expostos do lado de fora, é que a glicose consegue entrar. Ou seja, sem insulina, a porta continua trancada e invisível. E o processo visual disso tudo é simplesmente brilhante. O receptor capta o sinal da insulina e, na mesma hora, o transportador GLUT4 viaja lá de dentro até a membrana do músculo ou da gordura e abre a passagem. E tem mais, quando a insulina vai embora e os níveis caem, essas proteínas são engolidas de volta para dentro da célula. É um sistema de controle de acesso super dinâmico. Parte 3. Dependentes versus independentes. Chegamos no ponto crucial para não confundir mais. Para memorizar rapidinho, vamos contrastar de forma clara esses dois grupos. De um lado, os tecidos insulino-dependentes, músculo esquelético, músculo cardíaco e o tecido adiposo, que é a nossa gordura. E olha, vale lembrar que os músculos e a gordura representam uma porcentagem gigantesca da nossa massa corporal, tá? Do outro lado, a gente tem os independentes, cérebro, hemácias, fígado, rins, córnea e mucosa do intestino. Nesses caras, os transportadores estão sempre na membrana, garantindo energia o tempo todo. E isso responde àquela nossa pergunta lá do começo. O cérebro sobrevive sem insulina justamente porque ele usa o GLUT1 e o GLUT3, que estão literalmente sempre com as portas escancaradas para a glicose. Mas olha só, muito cuidado com a clássica pegadinha do fígado, que os professores adoram colocar nos exames de fisiologia. O fígado aparece quase sempre na lista dos independentes, e é verdade. A captação da glicose pelos transportadores GLUT2 não precisa de insulina de jeito nenhum. Só que tem um baita detalhe. Para o fígado conseguir reter e usar essa glicose, ele precisa convertê-la, usando uma enzima chamada glicoquinase. E adivinhem?
A produção dessa glicoquinase é totalmente dependente da insulina. Resumindo a história, para entrar não precisa, mas para utilizar de verdade, o hormônio é essencial. É um detalhe fino, mas faz toda a diferença. Parte 4. A falta de insulina. Agora vamos pensar no caos sistêmico, lá na fisiopatologia. O que rola durante um jejum super longo ou num caso de diabetes tipo 1 não tratado. O corpo sofre uma mudança metabólica gigantesca. Como a insulina despenca, o GLUT4 é recolhido da membrana. E imediatamente toda aquela massa enorme de músculo e gordura para de captar glicose e começa a sofrer privação celular, começa a passar fome mesmo. A jogada biológica aqui, por mais dura que seja, é que a glicose que sobra circulando no sangue fica reservada exclusivamente para o cérebro e para as hemácias, que são os tecidos que não conseguem usar outro combustível de jeito nenhum. Nisso, o pâncreas solta muito glucagon, fazendo o corpo pensar que está num estado de inanição extrema, forçando o fígado a produzir ainda mais glicose. Acompanhando o efeito cascata dessa deficiência absoluta, percebemos que a falta de insulina não afeta só o açúcar no sangue. Ela muda completamente o destino de proteínas e lipídios. É literalmente uma tempestade metabólica que engole o corpo inteiro. Então, o ponto crucial é entender como essa fome celular, que acontece lá nos tecidos dependentes, gera desastres no corpo todo. Primeiro, a gente tem uma hiperglicemia severa. Tem glicose sendo produzida a 1000 pelo fígado, mas ela não consegue entrar no músculo de jeito nenhum. Para tentar sobreviver, o músculo começa a quebrar as próprias proteínas. É o que a gente chama de proteólise. Enquanto isso, o tecido adiposo sem o freio da insulina começa uma lipólise acelerada, despejando ácido graxo no sangue sem nenhum controle. Aí o fígado pega toda essa gordura e transforma em corpos cetônicos, o que culmina num estado super perigoso chamado cetoacidose diabética. Pensem bem. Todo esse caos só porque a chave para abrir a porta das células musculares e adiposas simplesmente desapareceu. Parte 5. Resumo prático para provas. Para amarrar tudo isso de um jeito bem prático e garantir a nota na sua revisão, memorizem bem esses 3 cenários de alto rendimento. Tecidos dependentes, como músculo e gordura. Lembrem sempre do GLUT4. Se faltar insulina, eles sofrem inanição e começam a quebrar gordura e proteína desenfreadamente. Tecidos independentes, tipo cérebro e hemácias, trabalham com GLUT1 e 3. A vida deles segue super normal e eles ganham o consumo exclusivo de toda a glicose do sangue. E por fim, o fígado, que tem o GLUT2 e atua de forma mista como sensor. Sem insulina, ele entra no modo de emergência e vira uma fábrica de glicose e de corpos cetônicos para tentar salvar a pátria. Dominem essas regrinhas fundamentais do jogo metabólico e não tem erro. E para a gente fechar nossa explicação de hoje, deixo uma reflexão provocativa para vocês. A gente acabou de ver o quanto a medicina e a nossa sobrevivência dependem de entender essas portas celulares minúsculas, né? Sabendo como essas vias são críticas e o caos que é a falta da insulina, imaginem só o potencial do futuro se a gente conseguir criar terapias médicas para manipular os transportadores independentes, ou até mesmo forçar o GLUT4 a ir lá para a membrana sem precisar da insulina clássica. O futuro dos tratamentos metabólicos com certeza está escondido aí, nesses exatos mecanismos moleculares. Valeu demais por acompanharem mais esse resumo, pessoal, e continue sempre curiosos.